Então, né, o objetivo com que temos, né, com esse pilar aqui, né, lançamos todos os carregamentos que vão estar atuando nele. Então agora a gente clica aqui em calcular, não salvar, né, não salvar a matriz de rigidez e calcular. Então, pessoal, depois que nós clicamos em calcular, nós devemos agora então na aba combinações. O que são essas combinações? São as combinações de carregamento, né? Então lá na norma NBR 8800, no item 4.7, fala em relação à questão das ações, né? Nesse item 4.7 vai abordar em relação, né, aos coeficientes de ponderação, as combinações das ações, ou seja, eu preciso combinar todas as ações que possam estar atuando na estrutura de forma simultânea, ou seja, eu preciso considerar isso, considerar sempre o pior caso, ou seja, a sobrecarga pode estar atuando junto com o vento, né? O peso próprio sempre vai estar, o peso próprio e as cargas permanentes sempre vão estar atuando. Mas eu preciso combinar também, além deles, combinar com os carregamentos variáveis. Todos aqueles que poderão estar atuando simultaneamente. Defino um como principal e os demais, ou o demais, né, como secundário. Então lá nesse item 4.7 a norma aborda de forma bem esclarecedora como você deve fazer essas combinações. Então aqui no software a gente vem, seleciona combinações, definir. Então aqui ele já nos traz automaticamente quais os carregamentos que nós lançamos na estrutura, para que então a gente possa colocar os coeficientes de ponderação, ou seja, as majorações nos carregamentos. Então, como eu já comentei, para que você faça o procedimento, né, de cálculo, ele é realizado então pelo método dos estados limites, né? A NBR 8800 nos ensina assim. Então, a verificação dos estados limites de serviço, ela define, né, a flecha máxima da estrutura, né, ou o deslocamento máximo, no caso nosso aqui do pilar, e a verificação dos estados limites últimos, a resistência mecânica, né, dos perfis da nossa estrutura. Então são essas duas verificações que nós vamos ter que fazer. Então nós vamos fazer duas combinações de carregamentos para definir a questão da resistência mecânica dos perfis, tá ok? E duas combinações também para ver a questão do deslocamento, né, da nossa estrutura. Tá certo, pessoal? Então, a combinação 1, nós vamos colocar aqui. Também nesse item da norma, né, o item 4.7, ele vai informar esses coeficientes que eu vou estar colocando aqui. Ele nos traz lá também de forma bem simples de entender. Então, a carga permanente, né, o peso próprio de estruturas metálicas, o coeficiente é 1.25, tá ok? Né, o coeficiente da estrutura e do equipamento que esse pilar vai estar apoiando esse carregamento, então é 1.5 o coeficiente. A sobrecarga, nesse caso aqui eu vou estar considerando ela como um carregamento variável principal, também é 1.5. Então no carregamento do vento, nós vamos colocar um fator, tá ok? Um coeficiente de 0.84, porque ele é o carregamento variável secundário, então ele tem também um fator de combinação que faz ele reduzir, tá ok, pessoal? Então a nossa segunda combinação, ela vai repetir exatamente para os carregamentos permanentes o mesmo coeficiente, e no caso aqui agora do carregamento variável, a sobrecarga não vai mais ser principal, mas sim o vento. Então no vento nós utilizamos o coeficiente de ponderação 1.4, e na sobrecarga com o coeficiente de combinação ele fica então 1.05, tá certo, pessoal? Então essas duas combinações aqui são para nós dimensionarmos a resistência, as combinações de carregamento que vão estar atuando, para que a gente possa então dimensionar a resistência mecânica da nossa estrutura, do nosso pilar.
E as próximas duas aqui em relação à questão do deslocamento do nosso pilar, questão das reações nas bases, tá ok? Então o coeficiente é 1, né, para os carregamentos permanentes, as cargas permanentes, e as cargas variáveis de sobrecarga 0,4, o vento não vai, né, a variável principal. Quando a variável principal é a sobrecarga, o vento é 0. Então aqui 1 novamente, 1 novamente. E vamos considerar o vento então como carregamento variável principal. Então ele vai 0,3. E a sobrecarga também fica 0,3 nesta situação. Tá certo, pessoal? Então seriam essas 4 combinações. Então a gente pode dar um OK. E já podemos também, na seção aqui na aba, neste botão resultados, a gente já pode, em função dos carregamentos colocados, né, na estrutura, nós já podemos ver, né, ter alguns resultados, tá certo, pessoal? Então podemos ver em relação às reações. Então selecionamos algum carregamento ou alguma combinação e podemos ver as reações, né, na base da estrutura. Então aqui nessa seção inferior esquerda aqui a gente também tem alguns parâmetros, né, que a gente pode ir alternando, né, a combinação, muda a combinação, ou faz em relação a um carregamento, uma combinação, uma envoltória. Tá certo, pessoal? Então aqui a porcentagem, né, que vai estar aparecendo em relação ao carregamento máximo, né, a reação máxima, no caso de reações. Podemos visualizar também uma das coisas que é mais importante, que é o deslocamento da estrutura. Então podemos ver o deslocamento lá no topo do pilar que está ocorrendo. Então, deslocamento máximo 644, mas aqui embaixo a gente pode ver que os valores eles estão elevados à potência de 10 na 3, ou seja, a 1000 deslocamentos em centímetros. Então ele está deslocando 0,64 centímetros, ou seja, um deslocamento bem pequeno, né? Em relação à norma, para estes casos, a norma nos fala em H, que é a altura, dividido por 300. Então seriam 1.500 centímetros dividido por 300. Ela poderia deslocar até 5 centímetros. Então, na questão de deslocamento está tudo ok. Então agora nós iremos na aba metálica para realizar então a verificação, né, dos perfis da nossa estrutura, para ver se aqueles perfis que lá na geometria nós definimos, se eles vão estar resistindo aos carregamentos que foram impostos sobre a estrutura. Então vamos em metálica. Aqui em metálica nós selecionamos uma tabela de perfis, então tabela brasileira, ok. Então a primeira opção, o primeiro passo que nós devemos tomar é vir aqui, né, nesse botão padrões. Tá ok, pessoal? Então deformação admissível, vamos colocar 300, compressão 200, tração 300, área de tração vamos considerar 95%. E aqui resultados máximos, eixos principais para cantoneiras, tipo de aço, né? A gente pode selecionar o tipo de aço. Então selecionamos esse aço aqui, né, similar a um A36, né, pela tensão de escoamento. Norma, então norma brasileira NBR 8800, é por essa norma aqui que o programa vai fazer todas as verificações, né, da estrutura. É uma estrutura deslocável, então não temos chapa dobrada e as demais opções são para, né, pilar misto. Tá ok, pessoal? Então damos ok. Combinadas, esta opção aqui de combinadas, nós precisamos informar para o programa que esta barra aqui ela vai ser uma barra única, este perfil aqui vai ser um perfil único, tá certo, pessoal? Porque ele considera que de um nó até o outro ele é uma barra, desse nó até esse outro nó seria uma outra barra, e não é a realidade é que
esse perfil aqui é um perfil único. Então nós clicamos em combinadas e podemos fazer uma definição automática. Automaticamente o programa verifica, né, essa situação e já define automaticamente. Mas também eu posso selecionar individualmente e fazer como, né, o meu conhecimento em relação ao assunto, tá certo, pessoal? Então, definir e todas as barras. Então, aqui já fez os travamentos necessários, já fez as combinações necessárias, tá certo? Podemos também definir como barras idênticas essas barras aqui. Eu quero que essa barra aqui e essas barras aqui sejam iguais. Eu quero que os contraventamentos sejam iguais e que as travessas sejam iguais. Porque em função dos esforços, o programa pode entender que, no caso, esses perfis aqui podem ser menores do que esses perfis aqui, tem uma resistência menor. Ou no contraventamento também, o programa pode definir pelos esforços que vão estar, né, na estrutura, que um contraventamento seja menor do que o outro, né, um perfil menor, menos resistente do que o outro. Mas nós queremos todos iguais, né? Então, idênticas. Selecionar barras pela propriedade, porque lá na geometria nós definimos as propriedades, que esses perfis seriam propriedade 1, as travessas seriam propriedade 2 e os contraventamentos seria propriedade 3. Então selecionar barras pela propriedade. Então clicamos em propriedade 1, ok. Então toda a propriedade 1 vai ter a mesma barra. E assim a gente faz o mesmo procedimento. Propriedade 2, ok. E idênticas, selecionar pela propriedade e propriedade 3. Ok. Então, pessoal, aqui está tudo ok. Podemos calcular para todas as barras do modelo. Então, aqui ele nos dá um resultado. Podemos verificar que várias regiões aqui da nossa estrutura, o perfil selecionado não atendeu, né, aos esforços pelo qual a estrutura está sendo imposta. Tá certo, pessoal? Então, tudo que está em vermelho aqui não está atendendo ao carregamento que está sendo imposto. Então a gente também pode, né, no caso, essa barra aqui, eu chego próximo à barra, clico no botão direito e vejo o resultado, um resultado detalhado em relação a essa barra aqui, para ver o que está acontecendo com ela. Então defino alguns fatores aqui, dou um ok, e aqui eu posso visualizar, né, de forma bem explícita aqui, bem definida, né, o que está acontecendo. Então nessa tabela aqui nós podemos verificar então que as forças combinadas, ou seja, a força axial com momentos, passou do limite máximo daquele perfil, ou seja, o esforço resistente de dimensionamento seria 59.367. E a solicitação, ou seja, o que está sendo imposto sobre a estrutura é 63 mil e pouco. Então a estrutura, esse perfil não atende ao carregamento. Tá certo, pessoal? É uma análise que a gente pode fazer também desta forma. E o que a gente faz agora? A gente vem nessa opção dimensionar. Então aqui em dimensionar, verificar as seções, né, os perfis, a gente tem várias opções. Então vamos selecionar aqui dimensionar pelo tipo de geometria, pelo tipo de perfil que nós definimos lá na geometria do nosso pilar. Então damos ok e todas as barras e calculamos novamente, ok. Então ele já adequou para o esforço que o pilar está sendo colocado. Então ele já definiu os perfis mínimos para atingir e para que então tenha resistência em função do carregamento. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente pode verificar as porcentagens de utilização dos perfis. Então podemos ver aqui que esse perfil está 96% de utilização, então está no limite dele, resiste, né? Está dentro da norma, está tudo certo, mas está no limite. Então eu não gosto muito de trabalhar com perfis no limite. Então o ideal seria o que? Nós podemos então verificar
né, e testar um novo perfil para estas barras aqui, tá certo, pessoal? Então, se a gente vier em resultados, exibir seções selecionadas, aqui as seções que estão sendo utilizadas, né, que nós definimos lá na geometria. Que o programa definiu como a menor, né, a menor seção, a seção mais leve, o perfil mais leve para atender ao carregamento. Mas ele ficou muito apertado, 96% de utilização. Então nós vamos redimensionar este perfil aqui para que ele não fique tão no limite assim. Então a gente pode vir aqui em dimensionar, tá ok, pessoal? E selecionar a opção verificar uma seção específica, tá certo? Então nós vamos redimensionar apenas estes perfis principais do pilar. Então vamos selecionar um perfil superior, né, acima do que o programa definiu. Então 310 por 44.5. Vamos dar um OK. E aqui é importante tomar muito cuidado. Aqui a gente precisa limitar seleção por propriedade, ou seja, vão ser só os perfis da propriedade 1, que é esse perfil principal aqui. Então, todas as barras vamos limitar por propriedade. Todas as barras desmarcamos e dizemos sim apenas a número 1. E OK. Então, ele assumiu esse novo perfil que nós definimos. Então, vamos calcular novamente. OK. Então, deixamos aqui. Podemos ver que ele já mudou a porcentagem de utilização desse perfil. Tá certo, pessoal? Já reduziu para 82%. Então, já está, né, atendendo, está dentro da norma, está tudo ok, tá certo, pessoal? Então, nosso pilar, a gente pode renderizar ele aqui, né, para também dar uma olhada, para ver como está ficando, tá certo, pessoal? Então, tá tudo certinho, tudo ok. Podemos também retornar aqui a aba resultados, né, e verificar novamente a questão dos deslocamentos. Então, deslocamentos, esta combinação aqui. Então, não mudou praticamente nada, né, a estrutura, ou seja, nessa questão de deslocamento do topo do nosso pilar está ok, está dentro da norma. Então, essa é uma verificação muito importante, precisa, né, estar dentro da norma, para que a nossa estrutura tenha uma segurança. E na aba metálicas aqui, então, em relação à resistência mecânica dos nossos perfis, em relação aos carregamentos aos quais foram impostos, né, estão atendendo satisfatoriamente. Tá ok, pessoal? Então, esta foi a rotina de cálculo deste pilar metálico. Então, pessoal, esta videoaula aí foi um dimensionamento completo, né, todo o passo a passo deste cálculo de um pilar metálico. Então, se você gostou desse vídeo, né, dá o seu joinha, dá o seu like lá, que com certeza ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha aí com os teus amigos e colegas que você sabe que tem interesse nessa fantástica área, né, de cálculo e dimensionamento de estrutura metálica. Tá ok, pessoal? Se você tem alguma sugestão, né, para um próximo vídeo, deixe um comentário abaixo. E também não se esquece de me seguir lá na rede social, né? Eu tenho uma fanpage também. Tá certo, pessoal? Um abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo.